Eu acho que esse vídeo demonstra tão bem a nossa relação com Deus, no que diz respeito a relacionamentos. Vez após vez na Bíblia, Deus mostra que Ele quer dar o melhor para a gente, que Ele quer abençoar ricamente nossa vida, que Ele quer nos dar alegria transbordante e satisfação de verdade. Ele mostra isso várias vezes na Bíblia. Mas a gente tem tanta dificuldade de acreditar no que Ele disse e de colocar nossa confiança nele, que aí de maneira teimosa e obstinada a gente faz as coisas do nosso jeito, que nem o rapaz do vídeo. E Deus, Ele começa a colocar empecilhos, né? Ele começa a colocar vários sinais de que essa não é a vontade dele para a nossa vida, mas a gente dá um jeitinho, a gente passa por cima, se esquiva pela direita, dá a volta, arranja um jeito, e a gente se considera o super-herói depois, né? Eu fui e consegui o que eu queria. Pobres de nós. A gente não percebe que isso é só uma gota em comparação a tudo que Deus tinha planejado para nós. Se tão somente a gente confiasse mais, se tão somente a gente escutasse mais o que Ele quer para a gente, o que Ele sonhou para a nossa vida no que diz respeito aos relacionamentos. Vê essa passagem, como ela soa desesperada, como se Deus estivesse convidando de maneira desesperada a humanidade para o que Ele quer. Ela fala assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comem o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está lá em Isaías 55. Isso é tão verdade. Eu quero falar especialmente para os jovens. Isso é tão verdade para vocês. Gastem tempo todos os dias escutando o Senhor, descobrindo qual é a sua vontade para vocês. Fala sobre os seus desejos para essa área dos relacionamentos. Fale dos seus sonhos, de como você gostaria que a pessoa fosse. E ouça o que Ele diz. Ele tem o melhor para você, de verdade.
Eu fui atrás de um dos meus cadernos de devocional mais antigos, e para quem não conhece caderno de devocional, é um pequeno caderno onde você escreve o que você acha que Deus está te falando, e você fala com Ele também, escreve uma oração, e você faz isso a cada dia. Você registra o seu relacionamento com Deus. E eu ainda tenho guardado um dos mais antigos que eu tenho, foi 7 anos antes do meu casamento. Nessa época eu nem namorava ainda. E eu fui olhar as coisas que eu escrevi, especialmente sobre a área de relacionamentos e namoro. Num dos dias, a passagem que eu tinha lido falava quando o povo de Israel foi depois das 10 pragas, eles foram sair do Egito, e aí chegou num ponto que os próprios egípcios estavam expulsando eles. O texto falava assim: os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Minha oração naquele dia foi: Senhor Jesus, obrigado, porque quando cumprimos o que Tu pedes, as coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. Tudo se apressará no tempo certo. Já estava começando a ficar impaciente, 19 anos, quero começar a namorar. Outro dia, nesse mesmo ano, a passagem que eu li foi essa: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Lá em Pedro isso. A minha oração naquele dia foi: prepara-me, Senhor, para tratar minha esposa com honra e para ser sábio no convívio com ela, em nome de Jesus. Amém. Alguns dias depois, para o meu desespero, eu caio naquela passagem que Paulo fala contra o casamento. Ele diz assim: por causa dos problemas atuais, penso que é melhor para o homem permanecer como está. Está solteiro? Não procure esposa. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Ele fala isso lá em 1 Coríntios. Acho que Paulo deve ter tido algum relacionamento mal resolvido antes de se converter, porque ele fala umas coisas bem duras em relação ao casamento. E eu como jovenzinho lá, eu leio um negócio desse, e aquilo fica na cabeça, né? Você fala: nossa, será que Deus quer que eu fique solteiro pro resto da vida? Será que Ele não vai me dar uma namorada? Será que eu tenho o dom de celibato? Seria a pior coisa do mundo acontecer, né? Naquele dia eu orei assim: Tu és grande e maravilhoso. Se realmente for da Tua vontade que eu me dedique somente a Ti, a mais ninguém, embora o meu coração me diga que isso não é verdade, será muito difícil, mas Tu me capacitarás e eu aceitarei a Tua vontade humildemente. Hoje, olhando para trás, eu digo: certo, foi só para ter uma oração politicamente correta, né? Porque minha vontade não era essa, não. E sabe, acho que isso é um reflexo errado de Deus, de como a gente vê Deus. A gente tem uma ideia de que se a gente resolver confiar em Deus, entregar nossa vida para Ele, Ele vai acabar com nossa vida, vai acabar com nossos sonhos, vai nos privar de todos os prazeres, mandar a gente ser missionário, sei lá, na Coreia do Norte. Mas isso não é o tipo de Deus que eu vejo nas pessoas, que as pessoas ao meu redor estão experimentando. Pelo contrário, normalmente, se alguém gosta de música, ele vai querer que a pessoa continue se desenvolvendo musicalmente e use aquilo com muita paixão para o reino dele. Se alguém gosta de viajar, eu tenho certeza que durante a vida Deus vai permitir muitas oportunidades de viajar, seja por diversão, pelo trabalho ou junto com o ministério na igreja. Eu lembro uma vez que eu era bem pequeno, eu estava na igreja lá em São Paulo, no Corpo Central, e eu estava com o dinheiro da minha mesada, uns R$2, assim. E eu perguntei para minha mãe: dou esse dinheiro das ofertas ou guardo para comprar um sorvete? Ela falou: bom, quem decide é você, mas eu tenho certeza que se você der para o Senhor, você vai ter muitos sorvetes em toda a sua vida. Bom, eu fiz isso acreditando naquilo, e eu confesso que eu realmente comi, sempre que eu quis sorvete, eu sempre tive sorvete, eu sempre tive dinheiro para comprar sorvete. E da mesma forma, se alguém sonha em ter um namorado bonito, forte, romântico, sensível, responsável, ele não vai mandar um tiririca vesgo da vida. Ele vai mandar alguém que te satisfaça, tanto na aparência, quanto no caráter. Ele vai mandar alguém assim. Ainda procurando ouvir o que Deus tinha para mim e conversando com Ele sobre namoro em 2007, eu li essa passagem. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa de sua insensatez.
A oração naquele dia tinha sido: Senhor, que eu não inveje os que não ligam para Ti e pecam com prazer. O fim deles é a morte. Por favor, Deus, que eu seja diferente. Vamos lutar juntos contra as cordas que ainda me prendem. Eu quero ter uma vida santa para Te agradar e também para amar minha futura esposa e os meus futuros filhos. Que eu decida ser puro, Senhor. Obrigado porque Tu estás comigo. E outro dia, a passagem que eu estava naquele dia foi Cânticos, que dizia: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Cânticos é aquele livro bem erótico, assim, vamos dizer assim. E eu estava lendo aos 19 anos, mas eu já podia, hein? Porque eu já era maior de idade. Eu escrevi assim: Deus, ajuda-me a esperar pacientemente pela pessoa certa e pela hora certa. Me dê paciência, Senhor, por favor. Está vendo que eu estava meio impaciente, né? Que eu estava pedindo isso o tempo todo. Eu quero apenas fazer a sua vontade, obrigado por tudo. E a última que eu olhei, eu não li o caderno todo, só peguei o comecinho. Em Gênesis, quando Deus cria o homem e depois ele diz: não é bom o homem ficar sozinho. Aí ele pega e diz assim: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E depois ele cria a mulher, em Gênesis. E aí a minha oração foi: obrigado, Senhor, pela sua bondade, obrigado porque Tu criaste uma companheira para cada um de nós, que eu não seja apressado, mas espere a Tua vontade. Eu tenho que dizer que é um período gostoso de se viver. Às vezes eu acordava no meio da noite e não conseguia mais dormir, e lá eu conversava com Deus, dizendo assim: Senhor, mas quando é? Quando é que eu vou começar a namorar? Quando é que o Senhor vai mandar a pessoa para mim? E para mim o sentimento que vinha sempre era o mesmo. O sentimento que vinha era: espere. Nenhuma resposta concreta, nenhum prazo, nenhuma data limite, só espere. Parece às vezes que Deus gosta de fazer um suspensezinho com a gente. Sábado retrasado a gente ouviu o testemunho de Patrícia e Silvana. Eu acho que da igreja eles são o casal mais novo, né? Ninguém começou a namorar depois deles. E eu acho que eles têm uma história muito linda de como, quando a gente decide confiar no Senhor, esperar, Ele manda a pessoa certa e Ele pode fazer coisas inimagináveis. Aqui na igreja, todo mundo já ouviu as pessoas tirando onda com o Sil, né? Dizendo: vai ficar para titi, ou sei lá, nunca vai achar ninguém. Ou alguém podia dizer para Sil assim: de qualquer jeito aqui na igreja não tem ninguém, sei lá, disponível, assim, da sua idade, sei lá, com o seu perfil, não teria ninguém. Alguém poderia dizer o seguinte, dizer assim para ela. Mas Silvana deve ter estudado um monte de coisa desse tipo. E aí vem alguém lá da Suíça, eles nem conversam durante o tempo que ele estava aqui, eles só conversaram no último domingo, tipo 10 minutos, e acontecem as coisas, e aí? Então aí eles de volta, ele já voltou 2 vezes, então namoro firme. Eu acho essa história bem legal, eu gostaria de chamar eles aqui para a gente cavar um pouquinho mais fundo e saber como foi esse processo de escutar Deus, de esperar Ele para descobrir a vontade dele. Vamos aplaudir esse casal, por favor. Dá o microfone. Ok, eles aceitaram gentilmente. Eu precisei forçar um pouquinho mais com a Silvana porque ela não queria. Tô brincando, ela estava, depois que ela venceu o trauma lá no J6, dando testemunho deles, agora ela pode até pregar, ela disse. Tá, eu quero saber de cada um individualmente, desde que idade vocês conversam com Deus sobre romance, sobre namoro? Desde que idade? Cada um pode responder. Para mim, acho que foi na idade de 16 anos que eu comecei a conversar sobre esse assunto com Deus, porque é uma etapa da minha vida onde eu comecei a conversar mais de quase toda a minha área, da minha vida, com Deus. Comecei de escolher e compartilhar tudo com Ele. Não só algumas coisas que eu descobri na igreja, ou alguns assuntos que são mais específicos, mas realmente comecei a conversar com Deus de tudo. Então comecei também de
conversar sobre minha vida sentimental. Eu me lembro de um momento onde eu compartilhei com um amigo da minha escola que eu me vejo como o homem de só uma mulher. Acho que realmente é uma coisa que eu conversei com Deus, porque me parece que não é a coisa que eu vi na escola ou no mundo, mas realmente é uma coisa que eu descobri em Deus, de buscar só uma mulher. Então, é nesse tempo que eu descobri isso, através da minha discussão com Deus. Do tipo, você só queria namorar uma pessoa? Não, que eu escolhi só uma pessoa para viver toda a minha vida comigo. Eu posso imaginar que durante a namorada, talvez de começar o namoro vai não acabar, porque é um tempo para saber se é uma boa coisa. Mas para mim, o fato de ser fiel a uma mulher, eu recebi isso de Deus. Ele escolheu só uma mulher para amar. Silvana? Eu acredito que foi, tenho dúvida, acho que foi entre 15 e 16 anos, que foi o período, acho que 15 anos, eu sempre gostei muito de ler e comecei a ler alguns romances, eu gosto de romances até hoje. Então acho que foi nesse período que eu lia e também algumas coisas eu via se eu concordava ou não, então eu comecei a ter diálogos com Deus sobre essa área. Acho que antes dos 15 anos não tinha falado muito, tinha tomado a minha decisão pessoal, mas a partir dos 15 anos eu comecei a conversar com Deus sobre esse romance, sobre essas coisas. Então, por exemplo, eu podia ler uma coisa e começava a falar com ele futuramente como seria se um namoro, por exemplo. Eu via que eu não queria namorar naquele momento, mas Senhor, futuramente, então comecei a ter diálogos a partir dos 15. E vocês pediam coisas específicas para ele, do tipo assim, que tipo de características físicas, ou como, se tinha que ter gostos em comum, ou se a personalidade do seu futuro namorado ou namorada tinha que ser de uma maneira específica? Vocês pediam isso para Deus? Para mim, vejo duas coisas que eu pedi claramente, especificamente. São mais em relação da minha vida com Deus. Eu pedi uma coisa, a primeira é que a mulher que eu vou amar vai ser uma mulher que vai amar Deus, sinceramente. Porque eu podia imaginar de namorar e de me casar com alguém que não ama Deus. Então, já é uma primeira coisa. E a segunda coisa que eu pedi para Deus não sei se eu conseguiria explicar bem, mas porque às vezes fica um pouco complicado, né? Mas vou tentar. Eu pedi que minha namorada, minha esposa, não vai me afastar de Deus. Não para a vontade dela, mas só mesmo na situação mesmo. Tipo, eu vou começar a amar ela mais que eu amo Deus. Ou que eu vou vou organizar toda a minha prioridade em relação dela. Mas realmente eu queria ficar com Deus na primeira parte da minha vida, a primeira prioridade. Então, são as duas coisas que eu pedi, a tudo o resto eu estava aberto de descobrir como fazer, como a ia se passar, mas isso são as duas coisas que eu pedi mais a Deus. Acho que na área fisicamente eu não fui tão específica, nunca falei assim, alto, baixo, isso, aquilo, outro não, mas nas coisas que eu achava mais importante, normalmente eu falava mais e realmente eu dizia, por exemplo, acho que eu vou compartilhar somente 3 coisas, que eu acho que foi o que eu mais falei. A primeira era, Senhor, eu quero ter um relacionamento com um homem que seja um verdadeiro cristão. Eu não queria alguém que seja um cristão que frequente uma igreja, mas que tenha um relacionamento íntimo contigo, que ande realmente com o Senhor. Então eu sempre dizia isso. Outra coisa que eu falava muito é que eu queria que ele despertasse o melhor que há em mim, que eu também fizesse ele despertar o melhor que há nele. E que possamos abençoar outras pessoas. Então, acho que essas duas, com essa mais que eu vou dizer, e a terceira coisa era, Senhor, não quero alguém, como dizer, ignorante, grosso,
me manda alguém que seja um bom ouvinte, seja delicado, que goste de conversar, que realmente me trate bem. Eu acho que se eu pudesse destacar 3 coisas, foram essas. E durante esse tempo, vocês gostaram de outras pessoas? Vocês tentaram se aproximar de outras pessoas ou não? Tempo de espera, antes de conhecer um outro. Sim, eu gostei de outras pessoas. Então, eu posso já dizer que eu namorei uma vez, mas eu tinha 16 anos, um pouco antes de 16 anos. Não dura muito tempo, algumas semanas. E depois só tinha sentimentos para algumas pessoas na minha vida. Sim, eu tentei me aproximar delas. Então, eu aprendi aos poucos de saber como compartilhar meus sentimentos, ou como eu vejo as coisas, ou como o fato que eu gostava delas. Eu aprendi aos poucos. Acho que uma grande diferença nesse tempo com minha história com Silvana é que eu, com Silvana, eu realmente escolhi de ter um tempo de oração antes de namorar, antes de conversar com ela mesma. Foi uma coisa que eu posso enfatizar. Realmente é uma coisa que eu consegui viver, mas antes não era mais logo para conversar com as pessoas. Para ser bem sincera, eu gostei de pouquíssimas pessoas durante toda a minha vida. Mas eu escolhi compartilhar uma, que foi o que quase eu cheguei a namorar. E nos conhecíamos, então já nos conhecíamos. Ele começou a gostar de mim, mas só vi ele como um amigo. Então depois de um tempo, meu sentimento foi mudando por ele. Aí eu pensei, agora eu acho que eu estou gostando de alguém dessa vez. E sim, depois meu sentimento mudou, eu comecei realmente a gostar dele. Diferente dos outros anos, que eu não gostava de um rapaz. Mas eu fui consultar a Deus a respeito disso. E ele me pediu para namorar comigo, mas ele não pediu pra gente orar, ele não falou nada, então eu precisei de um tempo e fui consultar a Deus. E orei mesmo, dizendo, Senhor, é aquele que eu falei o dia quando eu fui namorar, e Deus disse não. Entendi perfeitamente o nome de Deus. Não, Silvana, não é para você namorar com ele. E eu disse, como assim? Então, eu obedeci e digo, tá certo. Eu sabia de algumas coisas, mas tudo bem. Então, eu disse para ele ficou um pouco chateado, foi um momento difícil. Mas, depois, com o tempo, eu vi, Senhor, obrigado, porque às vezes nós estamos gostando e não vemos um monte de coisa ao nosso redor. E depois Deus me viu e realmente não era um rapaz para namorar comigo. Então, eu sou grata a Deus, assim. E eu fico muito isso na questão de obediência, mesmo quando a gente não entende o que Deus diz, mas se a gente procura obedecer, eu sei que ele busca o melhor. Ele não queria dizer um não pra mim, ele tinha um motivo. E eu sou grata. Acho que seria aí. E como é esse negócio, então, de descobrir a vontade de Deus? Como é que vocês podem saber que Deus está falando com vocês? Como é que a gente faz para ouvir Ele? Assim, como é para vocês? Posso dizer que quando eu me converti na minha adolescência, eu segui a Jesus, eu tinha 14 anos. E eu comecei a vir exatamente para essa igreja, acho que me chamou, acho que passei vários meses antes de me converter. Eu sou muito prudente em tudo que eu faço, eu fico frito, eu ouvi as coisas. E uma das coisas que eu disse para Deus enquanto eu estava aqui foi isso que eu vou dizer para vocês. Como assim? As pessoas iam lá na frente e diziam, eu ouvi Deus dizendo isso, ou Deus me disse aquilo. E eu disse, como é que elas podem ter tanta certeza que foi Deus e não a opinião delas e não o desejo delas? E eu disse para Deus, como elas escutam uma voz, isso com 14 anos, como é que ela pode dizer com tanta convicção? Porque realmente as pessoas vinham aqui na frente, dar o testemunho dizendo que eu ouvi o Deus. Eu lembro que isso me marcou muito. Então eu orei e sim, comecei a ouvir Deus. Eu estava aqui num culto, foi o dia que eu aceitei a Jesus e realmente eu escutei Ele dizendo, eu te amo, eu quero que você ande comigo. Foi minha primeira experiência aos 14 anos de idade.
daqui para lá eu posso dizer que é uma aprendizagem, porque é uma coisa que é contínua, mas eu acredito que quando a gente procura passar tempo com Deus, por exemplo, a mesma coisa com um amigo, se eu busco ter um momento com Deus, orar, eu acredito que realmente Ele nunca deixa uma oração não respondida, Ele é um Deus presente, mas eu acho que é algo contínuo a gente poder ouvir a Deus, tem que ser sempre buscar, dar tempo, assim, investir realmente. Para mim, uma coisa que eu escolhi de fazer é de sempre deixar um pouco de espaço para a surpresa de Deus. Tipo, eu viajei aqui o ano passado com uma certeza que estava impossível de começar a namorar com alguém, que estava não uma coisa que eu poderia imaginar. Então, para mim, estava impossível, mas sempre eu disse, mas se você quer, Deus, você pode fazer um milagre. Então, cada vez que eu escolho de decidir uma coisa, cada vez que eu escolho minhas coisas, eu tento de deixar um pouco de espaço para Deus, para me surpreender. Porque mesmo quando eu recebo uma coisa dele, me lembro que quando ele me disse, tá bom, Patrícia, você pode conversar com Silvana e dizer seus sentimentos. Foi bem claro para mim. Eu escutei ele me dizendo, tá bom, Patrícia, ela está pronta para ouvir você. Eu recebi 3 vezes na mesma semana uma coisa desse tipo. É como se Deus me dissesse, sim, Patrícia, é um bom momento, você pode dizer, ela está pronta. Só para dizer para você, após eu descobri que foi 2 semanas antes que ela começou de se sentir também os sentimentos para mim. Então, já uma primeira coisa que após eu consegui ver, estava Deus que estava falando comigo. Então, durante essa semana, onde eu me preparei para escrever para Silvana, já recebi 3 vezes uma confirmação de Deus que estava em um bom momento. E mesmo assim, eu decidi dizer a Deus, Deus, eu vou fazer, eu vou começar com ela, eu vou escrever para ela, mas se você quer, eu posso parar tudo. Até o último momento, antes que eu enviei as mensagens, eu repeti isso a Deus. Acho que eu disse 15 vezes. Já foi tanto claro para mim que estava um bom momento, mas eu escolhi de deixar um pouco de espaço para Deus se Ele queria mudar as coisas. Foi bem interessante, porque quando eu acabei meu texto para enviar, realmente eu estava pronto. Eu disse a Deus, se você quer, eu posso parar, eu posso não enviar. Mas eu disse também, mas confesso que vai ser difícil para mim de não enviar. Esse momento particular acho que foi 1h da madrugada para mim na Suíça. Então, no dia seguinte eu ia trabalhar, mas então quando eu acabei de dizer, Deus, se você quer que eu paro, que eu não envio essas mensagens, eu posso parar. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que antes me falou que não sei como explicar, mas foi uma mensagem, foi uma pessoa que me contou que estava Antes ela não era muito a favor, né? Ela sentia que não era a pessoa certa, talvez, ou que não ia funcionar, né? Tinha uma dúvida, obrigado. Eu recebi uma mensagem dessa pessoa no mesmo momento, quando eu acabei minha frase para dizer a Deus. Então, eu vi sua notificação, eu digo, Deus, você está me dizendo que vai não ser um bom momento. Eu decidi ler a mesma mensagem. Foi uma mensagem bem diferente que eu pensei. Foi uma mensagem que me dizia, uma boa coisa, estou a favor. Foi uma mensagem positiva. Então, Deus, uma nova confirmação que é um bom momento. Então, fiquei realmente grato essa semana, porque recebi tantas coisas que me deu a confirmação que estava um bom momento, que estava uma palavra de Deus. Então, não sei porque ele escolheu de me dar
tantas confirmações, mas fico grato. Eu falei, então não vou me cansar até ele me falar. Nunca. Então, pelo que ele disse, ele escreveu a mensagem, mas 2 semanas antes Deus já estava falando com você que era a pessoa certa. Pelo que eu entendi, foi assim? Quando ele fala que nós começamos a nos conversar e nos tornamos amigos. Então, para mim, no início, era uma amizade. Se construiu, era só uma amizade. Mas, 2 semanas antes, somente 2 semanas antes do que ele disse, que quando ele orou e resolveu me contar sobre o sentimento dele, eu estava, nossa, percebendo que eu estava gostando dele. Antes não. Talvez eu estava gostando um pouco antes, mas eu nem percebi. Somente 2 semanas que eu me toquei. Como pode? Eu tinha vontade de compartilhar várias coisas. É como se finalmente você percebe que está gostando de alguém. Talvez estava um pouco antes, mas realmente só 2 semanas antes que eu comecei a dizer, nossa, eu estou gostando. Foi assim, para mim, foi interessante porque eu digo, ele mora longe e começou aquilo tudo, mas realmente eu tive certeza que eu estava gostando dele. Então a certeza nesse momento era em relação ao meu sentimento. E em relação a que Deus queria que vocês namorassem, veio aí ou depois? A confirmação para mim, para namorar depois. Que foi o tempo que escolhemos para orar. Ok. E a última pergunta, então. De onde é que vem o nossa, ó? Obrigado, vamos agradecer. Podem aplaudir eles, obrigado. Então, antes de decidir começar a namorar, seria muito interessante você também perguntar ao Rei do Universo o que ele acha sobre isso. E escute, se você começa um relacionamento tendo a certeza de que é o que Deus quer para a sua vida, é muito mais fácil perseverar quando as coisas ficarem difíceis, porque vai ter coisas difíceis com certeza, quando você começar a namorar. Mas se você já começa o relacionamento com, vamos ver se dá certo, é muito mais fácil terminar quando vierem mágoas e decepções com a outra pessoa. Mas e uma vez que eu decidi começar o namoro, como cultivar essa faísca de amor para que ela cresça e dure uma vida inteira? Eu gostaria de dar 3 princípios para esse relacionamento. O primeiro princípio é: construa um relacionamento com bases sólidas. Jesus, logo depois da oração do Pai Nosso, ele começa a falar sobre nossas preocupações da vida. E depois ele dá para a gente uma chave para uma vida cheia de satisfação. O versículo que ele fala é assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você deseja. Então, procurar primeiro essa conexão espiritual. Primeiro isso com a outra pessoa, de os dois juntos estarem buscando o mesmo objetivo. Tipo, viver para Deus e procurar agradá-lo em primeiro lugar. Aprendam a orar juntos pelos problemas e pelos planos futuros e perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? Ou como eu posso resolver esse problema? Orar juntos sobre isso. Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, ele resume isso de maneira bem interessante no livro Terra dos Homens. Ele escreve assim: a vida nos ensinou que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntos na mesma direção. Eu acho que é exatamente isso que Jesus queria dizer. Não simplesmente ficar apaixonado pelo outro, mas os dois juntos olhar assim, o que o Senhor quer para a gente, como a gente pode progredir nesse amor. Então, primeiro, construir com base sólida a conexão espiritual. O segundo princípio é a conexão emocional, um com o outro. Como a gente falou no primeiro domingo da série, fazer uma cerimônia de casamento ou morar junto é fácil. O difícil mesmo é realmente aprender a se amar no dia a dia. E essa construção deve começar até antes do namoro, com as pessoas próximas a gente, e depois evoluir no namoro. A gente precisa, por exemplo, aprender a expressar tudo o que a gente sente de maneira saudável. Mulheres, eu vou falar aqui uma generalidade, e generalidade é só uma generalidade. Não é uma coisa que funciona para todo mundo, mas de maneira geral, mulheres, vocês têm mais facilidade para identificar seus sentimentos e expressar o que vocês sentem.
Mas o que nos assusta, homens, é a maneira que vocês fazem isso. Quando vocês explodem com algum estado emocional, a gente tem a tendência de fugir da briga, ou se calando, ou reclamando e acusando de volta, e indo fazer outra coisa. Normalmente é assim que a gente reage. Mas aprendam, mulheres, a achar o momento certo de falar o que vocês sentem. Provavelmente quando as emoções já tiverem baixado um pouquinho. E depois, quando forem falar, comecem com as... Não, ao invés de começar com a frase, você é muito tarará porque tarará, é sempre melhor começar com, eu me sinto assim quando, e aí dizer. Colocando eu na frente, a gente corre menos o risco de sair acusando o outro pelas coisas que o outro fez. Só que isso é algo difícil de fazer. Primeiro dizer assim, eu me sinto assim por causa disso. Em vez de simplesmente dizer, você fez isso, você fez aquilo. A Bíblia fala assim, todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. É muito legal esse versículo. Quem consegue controlar a língua, controlar a maneira como diz as coisas, é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. E homens, a gente precisa aprender a explicar o que a gente sente. Às vezes a gente quer dar uma de machão. Alguma coisa incomodou, mas a gente deixa pra lá. Não precisa falar isso, porque passou. É como se a gente quisesse mostrar que se a gente dissesse algo que a gente sentiu de negativo, fosse como demonstrar fraqueza. Mas não é fraqueza. Tem um livro chamado Homens são ostras, mulheres pés de cabra. Que a gente se fecha, a mulher quer abrir a gente, para a gente sair, dizer tudo o que a gente sente. E ele fala nesse livro que os homens, a gente precisa de tempo para identificar o que a gente sente. Normalmente as mulheres sentem uma coisa e já sabem o que estão sentindo porque estão sentindo, às vezes. Mas a gente não, a gente precisa de muito mais tempo para falar, mas por que eu estou me sentindo assim? E ele dá um exemplo de, sabe aqueles filmes antigos que tá a mulher e o homem na estação de trem, e o homem vai sair para uma viagem, depois vai voltar? Ele diz, para os sentimentos, mulheres, vocês precisam deixar a gente pegar nosso trem, ter o nosso momento sozinho, para a gente descobrir por que eu estou me sentindo assim. Mas homens, vocês têm que voltar e contar o que vocês sentem. Não adianta só descobrir o que você sente e continuar calado. Para a gente ter conexão emocional, precisa dizer, eu me senti assim. Eu fiquei machucado por causa disso. Porque aconteceu isso, isso e isso. E contar, isso vai gerar conexão emocional. Se a gente só fica calado o tempo todo, a gente nunca vai crescer nessa área emocional com a nossa namorada ou esposa. E mulheres, eu volto para vocês. Se o homem conseguiu fazer esse passo, conseguiu pegar o trem, ficar sozinho um tempo, pensar no que ele está sentindo e voltar para te dizer, ter a coragem suficiente, porque a gente é meio mole, de voltar e contar o que está sentindo, isso já foi uma grande etapa para ele, né? De fazer todo esse processo, voltar, eu estou sentindo isso, eu quero compartilhar com você. Agora, se você já perder a paciência e falar algo ríspido, assim que ele compartilhar um sentimento, ou se você der um julgamento em cima do que ele está falando, você vai novamente quebrar a comunicação, porque ele vai se fechar novamente, então não vou mais contar mais nada. Se eu tentei falar uma coisinha e a mulher já falou, mas isso está errado, ou mas você é muito bobo por pensar assim, mas foi estúpido você ter ficado machucado, aí vai quebrar a comunicação, a gente vai se fechar e vai voltar para o nosso isolamento. Isso é uma etapa importante, primeiro a espiritual, depois a emocional. O terceiro ponto para construir o relacionamento é não pule as etapas de demonstrar amor com toque físico. É construir no físico, em terceiro lugar. Quando você começa a gostar de alguém pelas primeiras vezes, a gente tem emoções muito preciosas. Logo no começo, simplesmente ter coragem de puxar conversa com quem você gosta já é o triunfo do dia. Você já ganhou, né? Conseguir falar com aquela menina. Você chega na igreja, a primeira coisa que você faz é olhar discretamente para descobrir onde é que está a outra pessoa, com que roupa ela veio, onde ela sentou. Você já fica olhando assim. Você fica torcendo para ela ficar no mesmo grupo que você na escola, para ela também ir para tal acampamento, para vocês terem a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor. Você se torce para ter uma oportunidade para jogar alguma coisa junto, para fazer um esporte junto, qualquer atividade juntos. Quando eu estava gostando de Clarice e vice-versa, tem um segredo da gente. Na aula de cartas locais, é Jonathan que dava aula de cartas locais e a gente era aluno. Secretamente ela tirava a sandália e pisava no meu pé.
Isso era a melhor coisa do dia. Eu ia dormir pensando naquilo. Falei, nossa, ela tocou no meu pé. Ou então, quando ela vinha jogar basquete comigo e Marcos, a gente jogava basquete, às vezes as outras pessoas vinham jogar. Isso era muito especial, simplesmente de marcar ela, ou de encorajar ela quando ela tentava fazer uma cesta e não acertava, porque eu era melhor, né? E depois, quando a gente começa a namorar, só caminhar com as mãos dadas já é como se tivesse ganhado o mundo inteiro. Isso já é muito importante para você. O coração fica feliz, bate mais forte, você fica satisfeito com qualquer leseira que vocês conversam. Depois vem um beijo no rosto, que é uma demonstração de carinho também, como irmãos ainda. E depois do beijo no rosto, pode vir o beijo na boca, como um toque mais próximo. Só que deixa eu falar um negócio para você. A partir de quando você beijou na boca, os outros toques continuam sendo válidos e significativos. Mas deixa eu dizer que a emoção que você vai sentir não vai ser mais a mesma. A emoção que você tem bem no comecinho só de pegar na mão, depois que você já avançou uma etapa, não é mais a mesma emoção. Ela perde um pouquinho do brilho, apesar de continuar sendo importante. É uma fase diferente, antes e depois do beijo. E depois da relação sexual, então, novamente o relacionamento entra em outra fase, que também é bonita, que também é importante. Mas os outros toques, apesar de continuarem sendo válidos, nunca vai ser mais a mesma coisa exatamente. Eles vão ser de maneira diferente. Eles continuam sendo usados e continuam demonstrando amor e carinho, mas você não vai mais sentir toda aquela emoção que você sentia antes de passar por essas etapas. Então, meu conselho para você crescer no físico é não pule as etapas. Aproveite cada parte. Todas são especiais, você pode aproveitar quando é só no comecinho, só de conversar junto, deixar o coração bater mais forte, só de pegar na mão. E os filmes mostram essa pirâmide de cabeça para baixo. Os relacionamentos nos filmes começam, na maioria das vezes, pelo físico, para depois migrar para os outros, para depois ir para o emocional, para depois a pessoa aprender a comunicar, a se relacionar, e depois, talvez, ir para o espiritual. Na maioria das vezes, nem tem a parte espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, isso não traz estabilidade. Não tem como você deixar de pé uma pirâmide ao contrário. Não traz estabilidade, isso não constrói um relacionamento sólido, seguro contra as tempestades. E não tem nenhum conselho bíblico em relação a beijo no namoro. Eu conheço casais cristãos que beijam na boca, eu estou falando, desde o começo, e pode ser válido para você. No meu caso com Clarissa foi depois de 6 meses, a gente começou a se beijar, a gente já tinha namorado, já estava namorando, mas só depois de 6 meses que a gente deu o primeiro beijo. E eu já li, eu nunca conheci pessoalmente, mas já li de casais que só deram o primeiro beijo no altar. Esse é bem radical. Eu não posso dizer, faça isso ou faça aquilo. Só o que eu posso dizer é, tem que ser o que vocês sentem que é para vocês, né? Mas o que a Bíblia aconselha, especificamente, é o sexo unicamente como consumação de um compromisso profundo já firmado entre duas pessoas. Como realmente a última etapa da construção do relacionamento amoroso. Depois a gente continua crescendo em todas essas áreas, inclusive na sexualidade, como a gente já falou. Mas de construir por último essa intimidade física. E eu digo para você, vale muito a pena. O livro Ordens de Batalha, que é o livro que a gente se prepara para se tornar soldado, ele explica por que a gente considera errado ter sexo sem as promessas de ser fiel ao outro pela vida inteira. A primeira coisa que ele diz é porque é uma tentativa de ter os privilégios de um relacionamento íntimo sem assumir todas as responsabilidades pelo outro. Quando a gente faz as promessas no dia do casamento, a gente está dizendo que vai cuidar da pessoa fisicamente, emocionalmente, financeiramente, que a gente vai amar a pessoa mesmo quando e apesar de e mesmo se acontecer alguma coisa. A gente está dizendo, eu vou ficar com você para sempre, não importa o que acontecer, eu vou te amar para o resto da vida. Mesmo se você ficar doente, se a gente ficar pobre, eu vou te amar mesmo. E quando a gente faz sexo antes de ter essas promessas, a gente só quer os privilégios sem ter responsabilidade nenhuma pela vida do outro. A segunda coisa que ele explica no livro Ordem de Batalha é que nunca pode ser verdadeiramente satisfatório fora desse compromisso real de fidelidade entre as pessoas.
Porque, é o terceiro ponto, porque pode facilmente se tornar um exercício de aproveitamento de uma pessoa e não uma expressão suprema de amor. Você pode ver isso ao seu redor, o sexo sendo usado só para manipular os outros, ou só para suprir os meus desejos, as minhas necessidades, sem se importar de verdade com a outra pessoa. Isso é muito triste quando acontece, traz muitas feridas, como a gente viu no domingo passado. Então pode acontecer isso, pode ser só um exercício de se aproveitar do outro, sem ter realmente a profundidade do amor fiel pela outra pessoa. E finalmente o quarto ponto, ele diz, deixamos de usar nossos corpos para a glória de Deus. E eu acho que isso é a maior prova que desagrada a Deus, quando a gente faz sexo sem compromisso com a outra pessoa. É que as pessoas cristãs que praticam sexo sem terem se comprometido em viver a vida inteira juntos, inevitavelmente elas esfriam no seu relacionamento com o Senhor. Elas até continuam vindo para a igreja, continuam participando dos ministérios, mas elas têm aquela distância de Deus que cada vez que a gente peca, a gente sente. Sempre que a gente peca em alguma coisa, a gente sente, eu oro, mas, sei lá, não estou sentindo Deus, não estou vendo Ele perto, parece que Ele não responde minhas orações, é porque a gente não se consertou ainda, porque a gente não se reconciliou com Deus ainda, e a gente sente essa distância. E quando a gente faz sexo sem compromisso, acontece isso. A gente não se sente mais íntimo de Deus. A gente até louva a Deus, mas parece que, sei lá, não está chegando, não funciona. A gente sente realmente distância de Deus. Isso é a pior coisa do mundo, é muito ruim. Se sentir longe de Deus, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Nada tira mais o sentido da vida do que se sentir longe de Deus. Eu acho que um versículo que resume bem essa ideia de desfrutar do sexo com fidelidade é Hebreus 13:4. Esse me ajudou muito no meu tempo de noivado. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ele mostra aqui que o casamento continua sendo algo precioso. Hoje está meio em desuso assim, o casamento, mas ele diz que é precioso, deve ser honrado por todos, deve ser uma coisa boa. A gente deve se alegrar quando alguém se casa. E que o leito conjugal deve ser conservado puro. E o que a gente conversou na semana passada sobre imorais, pessoas que usam sexo só para se aproveitar de outra pessoa, sem se importar em como ela se sente, são pessoas imorais. Deus vai julgar essas pessoas, elas vão ter o julgamento necessário. E contra o adultério também, de trair alguém. Aqui deixa claro como Deus é contra isso e é repugnante para Ele. Ele vai julgar os imorais e os adúlteros. Quando a gente prefere fazer as coisas do nosso jeito, a gente acaba colhendo consequências negativas, em vez de colher a felicidade completa e o prazer completo que pode trazer, segundo o que Deus pede. Eu gostaria que, se vocês não lembrassem nada dessa série que a gente teve, nada dessas mensagens, guardem a imagem do videozinho que a gente viu no começo da mensagem. Esse desenho animado, que eu passei logo no início. Quem desenhou foi Alain Derzé, aquele que desenhou a história de Jesus sem palavras, né, que a gente usa os livrinhos desenhados. Ele que desenhou esse vídeo. E esse vídeo foi publicado no Facebook por um russo, não no canal oficial dele, mas em outro canal, e já passou de 30 milhões de visualizações, esse vídeo, lá. E o que esse vídeo resume é simplesmente esse texto que eu vou ler agora, que eu quero que isso você guarde. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu acho que isso resume a pergunta que eles responderam. Como ouvir a voz de Deus? Como descobrir qual é a vontade dele? Aqui ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrada por vocês. Confie em Deus na área dos relacionamentos. Busque a Ele para essa área tão importante da vida. Ele tem o melhor para cada um de vocês. Vamos orar. Querido Papai, eu te agradeço por esse tempo que a gente pôde falar de coisas tão importantes. Sobre relacionamento, sobre vida contigo, sobre profundidade de amor, de fidelidade, de como construir um relacionamento que dure a vida inteira.
Deus, e como eu gostaria que cada um aqui cultivasse um relacionamento íntimo contigo e confiasse que o Senhor tem o melhor para a vida dele, Senhor. Eu gostaria que cada um experimentasse o Senhor falando e descobrindo qual é a tua vontade e vivendo essa aventura que é descobrir como o Senhor tem coisas maravilhosas para a gente, muito maior do que a gente pode imaginar. Obrigado. Amém.